Antes de fazer aqui a requisição GET, usando aqui o React, eu vou explicar um conceito interessante aqui relacionado ao ciclo de vida de um componente. Dentro de um componente, a gente tem dois métodos aqui chamados métodos do ciclo de vida, né, do React. O primeiro deles é o component. Vou até escrever aqui, ó, a gente pode implementar, ó, component did mount. Esse método aqui ele é chamado quando o componente foi montado, tá? O componente foi montado, apareceu na tela, é executado esse método aqui. E o outro método que existe é o component will mount. Ele é executado quando o componente some da tela, quando o componente é desmontado, né? E só para exemplificar, né, o uso, eu vou colocar um alerta aqui, uma mensagem, só para vocês verem quando que realmente esses métodos são chamados. Aqui eu vou escrever, ó, o componente alunos foi montado. E no outro, eu vou escrever o componente alunos foi desmontado. Tá? Vamos ver quando que vai ser chamado esse alert aqui na nossa aplicação. Então eu vou voltar aqui para a nossa aplicação rodando, até eu estou na página inicial. Só verificar que está ok. Component, aqui ó, tá escrito errado. Component. Então o método é component will mount e component did mount. Beleza, agora está ok. Eu vou atualizar de novo aqui o projeto. E quando o componente agora for montado, vai ser exibido aquele alert, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Repare, ó, o componente anúncio foi montado e aparece aqui. Se eu clicar em outra aba, ó, o componente anúncio foi desmontado e realmente saiu de cena aqui, tá? Então toda vez que ele for aparecer, chama lá o que está dentro do did mount, tá? E quando ele sai de cena, o componente foi desmontado, ele chama aquele método will mount. Então esses dois métodos aqui eles fazem parte aqui do ciclo de vida, tá? Se você quiser executar alguma coisa logo após o componente for montado, você pode colocar aqui. O mesmo vale para cá, tá? Se você quiser executar algum comando antes do componente ser desmontado, você pode colocar aqui. Bom, sabendo disso, né, eu vou apagar os alerts que eu coloquei aqui, os dois, tá? E quando o componente for montado, eu quero que ele faça a busca na API, né, onde ele está cadastrado. Então, quando eu entrar nessa página, nesse componente aqui, eu quero que ele puxe esses dados da API e não apenas dos dados estáticos que eu coloquei lá, tá? Então, ele tem que vir aqui, usar essa API aqui, esse caminho, tá? Eu vou até copiar esse URI aqui para a gente usar no nosso código, porque eu quero fazer o método GET, puxando os dados dessa API e criando a tabela a partir desses dados, tá? Então, voltando lá, eu vou, ao invés de utilizar esses dados, eu vou apagar esses dados aqui, vou deixar uma lista vazia mesmo, ó. Deixa uma lista vazia. Eu vim aqui no meu projeto, já não vai ter mais nada, nenhum dado ali. Então, agora, a partir de agora, eu quero fazer a busca da API, tá? Então, eu vou executar aqui um método fetch API, tá? Utilizando aquele, então, eu vou escrever aqui fetch, e aqui eu coloco aquela URI que ele está fazendo o get para a gente, tá? Esse método fetch, ele faz a requisição, tá? E ele retorna para a gente aqui os dados, tá? Utilizando através desse DEM. Então eu coloco aqui, por exemplo, eu vou escrever resposta e eu quero que a resposta e os dados de resposta, né, seja convertido para JSON. Então eu posso fazer isso aqui, olha, utilizar, fazer a conversão. Então o que é retornado aqui nesse fetch, ele me devolve nessa variável aqui, tá, os dados brutos. Então esses dados aqui eu utilizo aqui o JSON, né, para converter para JSON. E como resultado desse DEM, vou chamar outro DEM aqui, tá? Vai ter uma resposta. Então, esse resultado que foi convertido aqui vai vir para esse DEM aqui, eu vou usar, né, como dados. Tá? Vou chamar de dados aqui. E esses dados, então, vai ser os nossos alunos, né, que eu puxei da API. É uma lista no formato JSON. Bom, então, o retorno
esse vetor aqui, eu vou abrir aqui abre e fecha chaves, para eu começar a fazer justamente isso, colocar esses dados aqui no state. Para isso, eu vou usar aqui o this set state, e aí eu faço alunos receber aqui os dados. Basicamente, isso aqui já fez com que os dados do retorno da API viessem para o state. Tá? Então, possivelmente, os 3 alunos que estão lá na API, no meu banco, eu já consigo ter representado aqui no state. E automaticamente ele já vai renderizar para a gente a tabela. Vamos ver se realmente isso está acontecendo. Então, repare aqui, ó, ele puxou os dados agora diretamente da API. Tá? Os dados da API estão aqui, olha, Pedro Cardoso, Maria Gomes, João Silva. Então ele puxou aqui os 3 nomes, tá? E também os e-mails aqui. Apenas, tá? Apesar de ter outros dados aqui, por exemplo, o ID e o status, tá? Ele não está utilizando, lá a gente está usando apenas o nome e o e-mail, tá? E para a gente analisar se realmente está funcionando, aqui no state, se o state está pegando aqueles dados lá da API, eu vou habilitar aqui a ferramenta de desenvolvedor do Google Chrome, tá? Utilizando aqui a parte de componentes para a gente visualizar se os componentes, se o state realmente foi atualizado, né? Então vamos verificar como está. Entrando aqui em componentes, ok, já selecionei aqui componentes. Agora eu vou procurar aqui o componente alunos, né? Que ele está dentro do nosso Alter ali. E repare, ó, dentro de alunos ele já tem o nosso state alunos aqui. E vocês podem ver que ele representa já os dados que ele puxou do banco. Ele já tem ali, ó, inclusive o status, ó, ativo. Ele tem um e-mail, tem o alunos curso. Então eu consigo ver todas as entradas aqui. Deixa eu olhar com calma. Ó. Então ele tem aqui, ó, ativo, o e-mail, o ID e o nome, tá? Se vocês olharem aqui, ó, o ID 35, o nome Pedro, tal. Então são os mesmos dados que a gente tem na API. Tá? Então se eu tiver mais elementos na API, ele vai puxar de acordo com os dados que estão lá. Tá? Toda vez que eu entrar aqui, olha, ele vai chamar lá o fetch e vai montar a API pra gente, né? Vai puxar os dados da API automaticamente. E se eu tiver uma alteração lá no banco, automaticamente ele já vai estar sincronizado, né, com sua variável state ali, alunos. Bom, então esse foi o get, o método get que a gente viu aqui funcionando. Então é basicamente dessa forma que a gente consome uma API e utiliza aqui no nosso front-end com React, baseado no state, tá? Aqui, eu repare que eu já coloquei o atualizar e excluir, tá? Depois eu vou colocar também uma opção para cadastrar. São os próximos passos aqui para a gente poder implementar o CRUD completo para essa entidade de alunos que a gente tem aqui, tá? Para manter o cadastro de alunos. No próximo vídeo aí eu coloco essas operações, como funciona.